A paz do Senhor, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Estávamos tratando no vídeo anterior acerca dos termos que são empregados em relação ao Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Então vimos aí quando é chamado de grafai, agiai, quando é chamado de agrâmata, ou simplesmente de grama, ou tobiblion, se referindo aos livros, né, como inspirados num contexto mais coletivo. E também vimos aí a aplicação do termo diatec, a tradução de diatec não para pacto e sim para testamento, e como que essa tradução tornou-se preferida em relação a pacto, né? Quais são as razões pelas quais diatec vem ser traduzido por testamento e não por pacto. Então vimos aí o contexto da carta aos Hebreus, a questão da nova aliança em Cristo Jesus como o Novo Testamento, a palavra testamento do latim tendo um termo técnico específico que fala acerca do documento que transfere a autoridade, que transfere a posse após a morte do testador. Então, com isso, com o nascimento do Novo Testamento em Cristo Jesus, a sua morte, o seu sangue derramado na cruz do Calvário, inclusive em Hebreus focaliza bastante essa questão da morte do testador para a validade do testamento. Por tabela, aplica-se testamento ao o conjunto de livros da antiga aliança, né, do antigo pacto, que agora são Antigo Testamento dentro do contexto bíblico geral. Então a Bíblia Sagrada ou a Escritura para nós é o conjunto de 66 livros que enquadram Antigo e Novo Testamento, Antiga e Nova Aliança. Passando essa questão, adentramos já a página 7, a formação do Antigo Testamento. Com a formação do Antigo Testamento, nós discutimos aí a questão da formação, a composição dos dois testamentos sendo unificados num livro, compondo esse conjunto chamado Bíblia Sagrada. E a nova estrutura, quando, por exemplo, ele fala aqui na página 7, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Então a primeira aliança, ela é, vamos dizer, complementada, mas também substituída pela nova. A nova aliança é o novo pacto, é o pacto que está em vigor, mas sem esquecer que ele está fundamentado na base do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a base para o Novo Testamento, por isso jamais pode ser excluído, mas sim tem que ser entendido a partir dos conceitos construídos na nova aliança, no novo pacto, no Novo Testamento. Então é nesse sentido. Então vamos passar a analisar a questão cronológica do Antigo Testamento. E para uma melhor análise da questão cronológica, vamos também ver um pouco de evidências arqueológicas que vêm colaborar no entendimento com relação à antiguidade do texto, com relação à autenticidade do texto e à fidedignidade com que os tradutores trabalharam na transmissão fiel do texto bíblico. Então vemos aí algumas evidências arqueológicas muito fortes que vêm corroborar a autoridade do Antigo Testamento como um livro que foi transmitido com fidelidade desde a antiguidade, que chega para nós com o conteúdo fiel daquilo que escreveram os seus autores. Agora, aproveitando aqui a questão, a ocasião, dizemos que a característica inerrante da Bíblia, como já trouxemos aqui um livro que discute esse tema, a inerrância bíblica, a característica inerrante da Bíblia Sagrada reside nos autógrafos. Os autógrafos, ou seja, o texto que saiu da mão do autor, da pena do autor, no qual ele escreveu. Esse texto é inerrante. Não há possibilidade de erro, porque o Espírito Santo estava conduzindo diretamente a transmissão do texto, mesmo com as características humanas, psicológicas, culturais, sociais, né, do contexto histórico. Então, a impressão da marca do autor, das suas características de época, de história, de capacidade de erudição, mas todas essas características são conduzidas pelo Espírito Santo,
que é aquele que impulsiona, que inspira a construção desse texto. Por isso que ele é chamado um texto theopneustos, ou seja, divinamente soprado, divinamente inspirado. Então logo os autógrafos estão livres de erros, mas isso não significa que as traduções estejam. Então a gente vai ver, por exemplo, com relação à cronologia, um erro de tradução veio induzir um apóstolo a cometer uma pequena falha cronológica, isso pelo menos em tese. A tese mais aceitável concorda que há um erro cronológico com relação a uma afirmação do apóstolo Paulo, isso devido não a uma questão dele não ser inspirado pelo Espírito Santo, e nem muito menos a uma questão de falta de erudição, mas sim um erro ao qual foi induzido por uma falha de tradução. Então, devido à tradução bíblica, apresenta, pelo menos hipoteticamente, uma falha, e essa falha induziu ele a um erro com relação à data, a período histórico. Mas isso de forma alguma tira a autoridade bíblica, tira a autoridade da Bíblia Sagrada enquanto livro inspirado, ou destrói o argumento histórico presente na Bíblia, porque é um erro extremamente ínfimo diante de todo o colosso de informações e de conteúdos e de verdade e de compromisso que a Bíblia tem demonstrado ao longo de toda a história. Então é isso que vamos passar a analisar. Quando vemos, por exemplo, acerca da estrutura do Antigo Testamento, a estrutura da Bíblia no contexto geral, e na página 7 ainda, o fato dele ser aceito como autoridade no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Antigo Testamento é citado como autoridade. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25, como a escritura inspirada pelo Espírito de Deus. 2 de Timóteo 3,16, o Antigo Testamento é considerado a escritura ou as escrituras pura e simplesmente. Aí cita também Lucas 4, 21, 24, 27 e outras referências mais que tratam acerca disso. Então, sempre quando você, paginando o Novo Testamento e vendo a atividade dos apóstolos, Atos dos Apóstolos descrevendo o início da igreja, a pregação, a propagação da mensagem de salvação, a fundação de igrejas, a ministração de doutrina, o ensinamento, a fundamentação para a discussão em relação às doutrinas bíblicas. Tudo isso tem por escopo os textos do Antigo Testamento. Então a Bíblia com a qual os apóstolos saíram pelo mundo para cumprir a ordenança, ide por todo mundo e pregai o evangelho, que é as boas novas, que não é um termo técnico referente aos 3 sinóticos e ao evangelho de João, mas sim as boas novas apresentadas por Cristo Jesus com relação à salvação pela graça, a salvação no seu nome, no seu sangue, no seu sacrifício. Essas são as boas novas. A base para a pregação acerca das boas novas e a propagação dessa mensagem pelo mundo é o Antigo Testamento. É neles que os apóstolos, que os discípulos, que os cristãos se apoiam para construir toda a sua pregação, a sua propagação da mensagem de salvação. Então vemos que o Antigo Testamento, de forma alguma, ele deixa de ter autoridade no Novo Testamento. De forma alguma, ele é a base sobre a qual trabalham todos esses autores. Inclusive em Apocalipse, na conclusão, você verá que ao tratar de toda a fundamentação do reino de Deus, da propagação do reino de Deus na terra, é citado os fundamentos. E quais são? Está fundado sobre os profetas e os apóstolos. Está fundado sobre os profetas e os apóstolos. Os profetas referindo-se logicamente ao Antigo Testamento, que falou profeticamente acerca do Novo. E no Novo Testamento foi propagado a toda a terra, a toda a criatura, por meio dos apóstolos, que foram usados pelo Espírito Santo de Deus para propagar a mensagem de boas novas de Cristo Jesus e também interpretar as consequências da mensagem de boas novas à vida da igreja, a interpretar acerca da forma como a igreja viverá debaixo do novo pacto, da nova aliança. Nova aliança
profetizada pelo antigo pacto, pela antiga aliança. Então vemos aí como funciona, como é uma tessitura, é algo que está entrelaçado, que é impossível de ser dissociado, estão completamente relacionados. Então, mesmo que o antigo tenha que ser lido pela ótica do novo, de forma alguma ele perde poder e autoridade, porque é sobre esta base de Antigo Testamento que os personagens do Novo Testamento vão propagar a mensagem pelo mundo. Então, passando essa questão, a gente chega aqui na página 8 e a gente começa a tratar agora acerca de comprovações arqueológicas importantíssimas, fundamentais, que vêm trazer mais autoridade com relação aos textos bíblicos, com relação à autoridade com que a Bíblia se manifesta em relação aos fatos e com que as pessoas responsáveis trabalharam com o texto bíblico, sempre levando em consideração o caráter canônico, o caráter inspiracional com que esses textos eram trabalhados. Então, com isso, essas pessoas que se envolveram no trabalho de tradução, no trabalho de cópia dos textos, assim os respeitavam, assim lidavam com eles, levando o seu trabalho muito a sério, trabalhando de uma forma subordinada à verdade do texto bíblico. Isso foi negado durante muito tempo, durante muitos séculos. A alta crítica textual, os céticos, os filósofos, eles tentaram questionar essa fidedignidade com que os tradutores trabalharam, dizendo que a Bíblia foi um livro sujeito a alterações ao sabor das doutrinas, ao sabor da época, ao sabor dos pensadores com que estavam com ela trabalhando. Só que tudo isso é negado pelas evidências. E é interessante, é extremamente interessante como que a própria ciência, uma área da ciência que muito se desenvolveu, veio a trazer à luz a verdade que a Bíblia já professava há muito tempo, que estava sendo questionada, que estava sendo negada, mas que através de uma ciência auxiliar veio a ter essa verdade reafirmada. Então, com isso, vemos aqui na página 8, comprovado pela arqueologia. O texto aqui diz: em 1947, os manuscritos hebraicos mais antigos do Antigo Testamento que se conheciam datavam do século 9 e 10 depois de Cristo. É o texto de autoria dos massoréticos, né? O texto massorético, da autoria dos massoretas, que foi um grupo de estudiosos que se empenharam por volta aí do ano 1000 depois de Cristo em traduzir, em copiar os textos bíblicos disponíveis. E não somente isso, eles implementaram um sistema de sinais chamado sinais diacríticos. O hebraico, nós vamos ver isso mais para frente, ele trabalha o hebraico original trabalha somente com as consoantes. Logo, é imprescindível que alguém que esteja aprendendo hebraico esteja subordinado a um professor para que tenha o conhecimento acerca da pronúncia correta daquela palavra que vai aparecer para ele somente com as consoantes. Somente com as consoantes. Com isso, temos uma grande dificuldade quando chegamos ao ano 1000 da era cristã, devido às grandes perseguições. O povo judeu foi sujeito a muitas perseguições. No ano 70 houve a invasão de Israel pelo Marechal Tito, enviado pelo imperador Pompeu, e depois no ano 134 uma nova invasão, quando houve a revolta de Bar Koba, e com esta invasão houve uma total destruição da terra de Israel. Jerusalém inclusive teve seu nome trocado para Aelia Capitolia, e o povo que já estava sendo espalhado pelo mundo, já havia começado o movimento de diáspora, agora foram proibidos de estar em Israel. Então, com essa segunda revolta de 134, os judeus ficaram espalhados pelo mundo. E por volta do ano 1000, algumas famílias haviam se restabelecido na terra, mas a situação estava muito difícil para eles em quase todos os lugares. E tornou cada vez mais difícil o aprendizado, tornou cada vez mais difícil o acesso a muitas comunidades judaicas espalhadas pelo mundo à língua original,
ao conhecimento da língua original. Com isto, surge esse grupo chamado maçoretas, que se empenha em criar um sistema de sinais, os sinais diacríticos, que inseridos no texto, como pontos e como traços abaixo ou acima do texto, indicam a vogal que antes não era sinalizada, agora indicam a vogal que tem que estar presente ali naquela palavra, facilitando assim o aprendizado e a leitura para comunidades que não disponham de um erudito, um sábio, que possa transmitir esse conhecimento. Então, com isso, com o trabalho dos maçoretas, temos um texto, e temos alguns textos deles preservados, textos pelo menos do ano 1000 da era cristã, e eram os textos mais antigos de que dispunhamos. Se eu não me engano, aqui temos um texto, um texto chamado Manuscrito de Alepo, que é um dos mais antigos e remete a essa tradição maçoreta. Com esse texto do ano 1000, já temos aí um grande artefato, uma preciosidade que nos mostra, nos aponta aí a antiguidade do texto, né? Faz referência à preservação da antiguidade do texto, pelo menos do ano 1000 para cá. Agora, qual é o problema? Muitos céticos se aproveitavam dessa situação de termos apenas um texto que possa recuar até o ano 1000 da era cristã, para dizer que até então o texto tinha sofrido diversas alterações, tinha passado por diversas modificações, adaptações para atender ao gosto, para atender ao interesse dos sábios judeus da época. Então havia esta acusação, né? Havia essa forma de lidar com o texto bíblico, dizendo que ele sofreu diversas alterações, pelo menos até o ano 1000, quando então temos um texto, uma prova, né, o texto maçorético, e a partir dele cópias que seguem fielmente. Agora, isso vai mudar, isso vai ter uma grande reviravolta em 1947, como diz o texto, e eram cópias de parte dos livros da Bíblia, isto é, do Pentateuco. Em 1957 ocorreu a grande descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que aliás esta região que está sinalizada aqui é chamada também Wadi Qumran, está perto da margem do Mar Morto, na Palestina. Estes são manuscritos muito antigos, provenientes da biblioteca de um grupo religioso judaico que floresceu em Qumran, chamado os essênios que habitavam aquela região, junto ao Mar Morto, mais ou menos no tempo de Jesus. Esses documentos são, portanto, preste atenção, são cerca de 1000 anos mais antigos que os manuscritos antes conhecidos do século 9 e 10, e contém cópias de todos os livros do Antigo Testamento hebraico, exceto o livro de Esther. Então, com este achado, caiu por terra muitas acusações falsas com relação à fidedignidade de tradução dos textos bíblicos. Então, o texto que inclusive colocamos aí, que não será possível a leitura no vídeo, mas eu leio aqui. Em 1947, a história da autenticidade dos pergaminhos bíblicos foi extremamente reforçada com a descoberta do que viria a ser o maior de todos os tempos, quando o beduíno chamado Mohammed vagueava por perto do Mar Morto com o seu rebanho, e perdendo-se um animal, estava ele à procura, e arremessou pedras em cavernas, conforme a imagem acima, e ouviu o barulho de lousa quebrando. Quando foi verificar, encontrou vários vasos depositados na caverna. Alguns rolos foram adquiridos pelo arcebispo de Jerusalém, que aqui aparece presente, e outros pelo professor Sukenik, da Universidade Hebraica de Jerusalém, que fotografou e enviou algumas cópias a W.F. Albrecht, da Universidade John Hopkins, que saudou as cópias enviadas por Sukenik como a maior descoberta de manuscritos de todos os tempos. Desde então, este vasto material tem sido cuidadosamente estudado e catalogado, e compõe um dos maiores testemunhos da fidedignidade da transmissão do texto bíblico por milênios. E eu recomendo aqui, dentre as recomendações que venho fazendo, recomendo o livro Para Compreender os Manuscritos do Mar Morto,
para que vocês tenham conhecimento acerca da história do descobrimento dos manuscritos. É quase que um roteiro de filme. É impressionante como veio à tona esses importantíssimos manuscritos que estavam escondidos nesta caverna por séculos. E também recomendo esse livro, Os Manuscritos do Mar Morto, da editora Mercúrio, para que você tenha acesso aí a alguns textos que já foram traduzidos, ok? Interessantíssimo. E o que acrescenta para nós essa descoberta é simplesmente o seguinte: com os textos que tínhamos dos maçoretas, poderíamos recuar até o ano 1000 da era cristã com um texto original, né, com um autógrafo. Agora, com a descoberta feita em 1947 desses manuscritos, através da datação por carbono 14, que examina a perda de carbono dos materiais, nós podemos datar esses manuscritos de pelo menos 125 a.C. Com isso, podemos fazer uma comparação de manuscritos que foram preservados desde 125 a.C. com manuscritos do ano 1000 pelo menos. E ao fazer esta análise foi constatado a fidelidade. Há quase nada, assim, questão de letras, somente algumas letras que diferem entre o manuscrito descoberto em Wadi Qumran, no Mar Morto, e o manuscrito que dispunhamos já dos maçoretas. Fica comprovado então a fidelidade dos tradutores, que era questionada, intensamente questionada, desde o ano 125 a.C. até o ano 1000 da era cristã e daí para frente. Vemos então que aqueles que lidaram com o texto bíblico sempre lidaram de forma muito séria, sempre lidaram de forma muito respeitosa, não adulteraram o texto, transmitiram tal qual receberam, e assim podemos lançar esta credibilidade, esse ponto de vista de credibilidade sobre o texto bíblico que temos hoje em mãos. O texto que você tem hoje na sua mão, quando você abre a sua Bíblia Sagrada para ler em casa, é pelo menos algo muito próximo do texto que o Espírito Santo inspirou os autores a pôr sobre o papiro e sobre o pergaminho. Quais são os problemas? Tradução. O problema de distanciamento e de falhas reside na tradução. Temos um idioma hebraico, uma língua consonantal, uma língua semítica. Temos um sistema de língua grega. Tradução do hebraico para o grego. Há com certeza modificações e vão haver algumas falhas de tradução, de interpretação. Depois, tradução para o latim. Do latim, tradução para o nosso vernáculo, para a nossa língua pátria, né? Para a língua portuguesa, espanhola, inglesa. Traduções e retraduções. Nesta transmissão do texto original para traduções e retraduções, há com certeza o acréscimo ou a perda de algum significado importante, fundamental, que estava presente no texto original. Por isso, como na minha primeira aula, continuo recomendando, se for possível, busque ter acesso ao texto original, à língua original na qual foi escrita, para você poder se aproximar cada vez mais do significado presente no texto original. Mas essa descoberta prova a fidedignidade, a seriedade com que o texto foi traduzido. E o texto que eu tenho aqui em tela, para termos ideia da extraordinária importância dos pergaminhos do Mar Morto, o pergaminho mais antigo de que dispunhamos era o livro de Isaías, datado de 900 da era cristã. Com a descoberta dos manuscritos foi encontrado um livro de Isaías completo, ao qual os paleontólogos, já temos aí um trabalho de arqueologia e de paleontologia inseridos, né, trabalhando nessa questão, puderam datar por meio de carbono 14 como sendo de 125 a.C., ou seja, 1000 anos anterior ao que dispunhamos. O fato que comprova a mão soberana do Espírito Santo conduzindo esse extraordinário processo é que, ao se empreender investigações comparativas entre os textos que estavam distantes cerca de 1 milênio, puderam constatar que os textos obedeciam a regras rígidas de fidelidade na transmissão. As únicas variações encontradas em todo o livro extenso e separado um do outro com distância de 1 milênio foram 3 letras que juntas compunham a palavra luz,
e que consta no manuscrito do Mar Morto. Em nenhuma outra sociedade do mundo se viu tal zelo pela transmissão fiel que encontrada no texto bíblico. E isto podemos agradecer à reverência de homens que temiam a Jeová, mas com certeza a autoridade do Espírito Santo conduzindo, com certeza, sem sombra de dúvidas, conduzindo todo esse trabalho, toda esta obra. Então isso é para você ter a noção do peso e da importância da descoberta desses manuscritos e o quão eles vieram elucidar a seriedade com que sempre foi tratada o trabalho de tradução dos textos bíblicos e quão importante também, quão autêntico é o texto que você tem em mãos. Cai por terra aquelas lorotas de manipulação do texto ao longo da história, que um autor manipula desse jeito, outro põe outra coisa, outro acrescenta, outro tira, ao sabor, né, dos seus desejos, da sua vontade e dos seus interesses. Está aí a prova. Está aí a prova. O texto foi transmitido tal qual foi recebido. É isso que nos mostra aí essas evidências arqueológicas importantíssimas. Passamos agora para a questão cronológica de fato. Então, aspecto cronológico do Antigo Testamento. Aí vemos discrepâncias de sistemas cronológicos. E essas discrepâncias devem-se a alguns fatores. A primeira delas, e com certeza a mais evidente, entre o método de datação científico e os métodos de datações das escolas teológicas. E isso deve-se ao fato de que a ciência tem o seu método de pesquisa, tem o seu método de análise, os seus equipamentos, né, e o seu pressuposto. Então, o pressuposto científico, ele leva em consideração aquilo que ela consegue empiricamente demonstrar. Então, aquilo que a ciência consegue demonstrar através do seu método empírico e através dos seus instrumentos disponíveis, ela afirma. E essa afirmação, com certeza, tem sido muito útil. E é interessante que permaneça assim, que a ciência permaneça livre para fazer pesquisas e elaborar teses. Agora, algo tem que ser entendido. A ciência, as teses científicas não estão acabadas. Elas não podem ser impostas como uma lei. Então existe a elaboração de teses e a hipótese da tese ser o mais próximo possível da realidade, dos fatos. Então, elaborar-se uma tese, não necessariamente aquilo é uma verdade absoluta, uma verdade acabada, terminada. Aquilo é uma tese. E a tese proposta é possível que ela sofra alterações, como nós vimos em muitas teses científicas que ao longo da história sofreram alterações. Assim também é com relação ao estudo acerca das origens. Então, quando por exemplo vemos a tese científica, eles apontam a teoria do Big Bang, que menciona a data de pelo menos 15 bilhões de anos para o início, o desenvolvimento do sistema no qual estamos inseridos hoje. Então, a partir dessa possibilidade, dessa tese, eles apontam aí algumas evidências, né? Como por exemplo a expansão do universo. Então, dentre essas questões levantadas, eles chegam a esse denominador, chegam a essa possibilidade de 15 bilhões de anos para o Big Bang, né, o evento, e com a expansão da massa, né, a massa se expandindo, a constituição do sistema solar no qual estamos hoje. Então, este é um modo de ver. Esta é uma forma de pesquisa. Esta é uma tese. E essa tese, existe possibilidade de realidade aí? Existe, muitas. Agora, pode também haver modificações futuras? Com certeza. Porque é somente uma tese. Não está sendo defendida aqui como uma verdade absoluta. Então, a ciência, como vimos aí nos slides anteriores, na maioria das vezes tem sido muito útil. O problema é quando a ciência às vezes está vinculada a alguns pressupostos dogmáticos que têm invadido o campo da ciência e têm imposto a ela algumas coisas que não
são passíveis de comprovação, como por exemplo a teoria da macroevolução, que tem sido empurrada a goela abaixo mesmo sem comprovação científica suficiente, que é uma tese, mas tem sido apregoada como doutrina e muitos têm se comportado em relação a ela como uma outra religião, uma religião com um hipotético pressuposto científico, mas sem comprovações, né, sem apresentar as provas. Então, com relação a isso, nós estamos muito tranquilos. A ciência tem essa forma de pesquisa e elabora essas teses e propõe aí um número de pelo menos 15 bilhões de anos para o Big Bang, o evento do Big Bang e a expansão do universo para chegar até nós na situação em que estamos atualmente. E passada essa questão da tese científica, nós analisamos também as teses teológicas. Então, nos diferentes sistemas teológicos não há concisão. Não existe uma convenção aí, um acordo. Existem escolas teológicas que diferem extraordinariamente umas das outras. E dentre elas vamos ter tendências. Então, por exemplo, temos a teologia liberal, né, que inclusive tem se manifestado aí através da autocrítica textual, que tem tentado negar da Bíblia o elemento extraordinário, o elemento inspiracional no sentido de ser sobrenatural. Tem tentado tirar da Bíblia todo o elemento sobrenatural. Com isto, adaptando assim a Bíblia às teses científicas, que, como já dissemos, são passíveis de alteração constante. Então, com esse trabalho feito pela essa teologia liberal, tem surgido propostas de adaptação daquilo que é narrado no texto bíblico às teses que são elaboradas pela ciência. E aí temos aí uma mudança constante de teses sendo levantadas e sendo rejeitadas, exatamente por causa do avanço, da mudança, né, e do descobrimento de mais elementos pela ciência, que vem melhorar, que vem completar ou vem simplesmente modificar as teses que eles têm elaborado em relação a esse tema. E aí, quando a teologia liberal tenta fazer essa adaptação, é passível também de sofrer diversas alterações. Então, temos aí diversos estudiosos que ao longo da história vão apresentando teses cronológicas, tabelas cronológicas, possibilidades cronológicas, né, e vão modificando a sua tentativa de adaptação daquilo que é relatado na Bíblia com relação ao que a ciência tem descoberto ao longo do tempo. Então temos aí a escola liberal, dentre elas alguns apontam aí pelo menos 9.000 anos para a data de criação do homem, a data de criação de todas as coisas. Temos aí uma escola intermediária que leva um pouco mais em consideração a questão do sistema teológico em si, mas também ultrapassa um pouco mais aquilo que outros teólogos mais rígidos têm adotado com relação à cronologia, né? Então tem uns que apontam entre 6.000, pelo menos 6.000 a.C. para a data da criação. E finalmente temos alguns sistemas teológicos que, abandonando completamente qualquer importância que os fatos possam representar, se apegam simplesmente ao seu sistema. E aí mora um grande erro, mora um grande mal. Quando alguns teólogos, desprezando tudo aquilo que as evidências externas apontam e referenciam para uma possibilidade de hipótese mais aproximada, eles fecham simplesmente no sistema por eles construído, muitas das vezes um sistema que está voltado para uma hipótese escatológica, né, olhando para um possível futuro, delineando um possível futuro e subordinando os fatos à sua tese. Então aí onde mora o erro. Quando você constrói uma tese e vendo que a sua tese falhou, está incorreta, em vez de você consertar a sua tese, porque quem estava errado não era a Bíblia, mas sim a sua forma de leitura, a tese construída sobre a Bíblia, você, em vez disso, você distorce os fatos para se adaptar à sua tese. Com isso temos a questão de alguns sistemas cronológicos que se tornaram obsoletos. Por exemplo, o que aponta aqui o arcebispo James Ussher, 1650 a 58, quando no livro Análise ele propõe
um sistema cronológico que estava vinculado um propósito escatológico que já tinha sido definido por ele. Então ele adapta a cronologia para o passado a um propósito escatológico que ele está apontando para o futuro. Agora, não necessariamente ele. Ele havia desenvolvido um sistema e estava subordinando os fatos ao sistema. E aí esse sistema foi aproveitado por outros que pretendiam, através de pesquisa, lançar uma hipótese para a data da volta de Cristo. Então alguns apontaram a data da volta de Cristo para 1996, o que podemos hoje em 2016, 28 de junho de 2016, dizer que falhou. Então a hipótese falhou. O sistema estava vinculado não necessariamente por James Ussher, mas por outras pessoas que aproveitaram esse sistema. Mas mesmo James Ussher, ele elaborou um sistema e vinculou os fatos ao seu sistema. E não observou aquilo que os fatos apontavam externamente, para as evidências externas da história. E aí vamos ver que vinculando a cronologia e os fatos bíblicos à história geral, nós temos uma forma muito mais segura de estabelecer uma cronologia possível. A cronologia não é exata, e nem precisa ser, e nem deve ser, e nem é o objetivo da Bíblia. Também não é o objetivo da Bíblia. Sempre temos que voltar a esta afirmação. A Bíblia é o livro da redenção da humanidade. A preocupação bíblica é a salvação do homem. Todos esses estudos que fazemos aqui são estudos paralelos, são estudos acessórios, né? São coisas que servem para elucidar melhor o nosso entendimento bíblico. Então, tudo isso aqui são estudos acessórios para a compreensão do texto bíblico. Aí o que acontece? Quando analisamos a questão do James Ussher, vemos, ele aponta a data de 4 a.C. para o nascimento. Isso devido, já em outro momento vamos explicar de forma mais aprofundada, devido a um erro de marcação de datação cronológica cometido por Dionísio Exíguos em 525 d.C., quando tentando estabelecer o calendário e determinar a data do nascimento de Cristo como um marco histórico para antes e depois de Cristo, ele acaba falhando ao fazer a vinculação da data do nascimento de Cristo com uma data, por exemplo, do calendário romano, da história romana. Ele tenta fazer essa vinculação para poder se encontrar na história e a partir de então estabelecer o marco histórico e as datas sendo contadas a partir de então em antes de Cristo e depois de Cristo. O problema é que ele erra, e ele erra em 4 anos. Por isso que a data do nascimento de Cristo é 4 antes de Cristo. Algumas pessoas podem achar engraçado isso, né? Achar estranho. Mas isso é para consertar um erro de marcação cronológica cometido por Dionísio Exíguos. Então, estabelecido isso, 4 a.C., James Ussher, para poder atender ao seu sistema envolvido, imbuído numa questão teológica dele, que ele havia construído, ele marca 4004 a.C. para a criação. E aí ele vai interpretar da sua maneira as listas genealógicas que estão presentes na Bíblia, as datas que estão presentes na Bíblia, e então ele chega a esse denominador, essa data, 4004 a.C. para a criação, e outras pessoas que vão se aproveitar do sistema dele vão propor a data de 1996 depois de Cristo para a possível volta de Cristo, né? Aquilo que é dito como a volta de Cristo. Eles usam um termo técnico para isso, que não me recordo agora, mas eles apontam a data de 1996 para a possível volta de Cristo, que não veio a ocorrer, não veio a acontecer. Com isso, todo o sistema desenvolvido torna-se obsoleto, mostra que foi ineficaz, mostra que não respeitou os fatos, não respeitou as evidências externas. Com isso, ficou fechado dentro da sua interpretação pessoal, e dentro dessa interpretação pessoal falhou com relação à verdade. Então esse sistema caiu, o sistema de James Ussher. Ele é encontrado ainda, é citado em algumas Bíblias King James, é colocado como nota em algumas Bíblias King James, mas o estudo mostra que ele se tornou obsoleto. Agora, uma cronologia aproximada. Uma cronologia aproximada. Para essa cronologia,
o que podemos apontar aqui? Alguns marcos históricos, principalmente um muito importante apontado aí no livro dos Reis, que vai servir para contextualizarmos com a época, com aquilo que a história aquilo que a história nos situa com relação aos personagens da época, e estabelecendo esse parâmetro, traçar uma linha do tempo para os personagens bíblicos que não foram apresentadas pela Bíblia. A Bíblia não se preocupou em nos fornecer a data desses personagens, ou esses personagens que estavam ali presentes não vincularam a sua época a um outro personagem que foi mencionado na história geral. Então não havia preocupação do narrador bíblico e não é um propósito do texto bíblico. Mas o que acontece? Com uma data que podemos encontrar e vincular a um personagem externo, podemos então estabelecer esta linha, este marco, e com isto traçar uma aproximação, uma cronologia aproximada para os demais fatos anteriores. Então na página 8 aqui, o evento a que me referi aqui, me recordo agora, acerca da hipótese para a data da volta de Cristo, é com relação à parousia. A parousia é esse termo que é empregado, que era empregado com relação à volta de Cristo, a parousia. Voltando aqui à questão, cronologia aproximada, na página 8 temos: o Antigo Testamento contém uma história delineada numa larga estrutura cronológica. Gênesis começa com a narração dos primórdios da humanidade. Se o autor não demonstrou nenhum interesse em citar acontecimentos profanos, ele apresenta as linhas genealógicas em uma informação cuidadosa sobre nascimentos e mortes. Cada personagem, de Adão a José, é rigorosamente relacionado ao seu pai, a fim de assegurar a sequência exata do tempo. O período de José a Moisés é também descrito em Êxodo 12:41 com exatidão. Desse mesmo dia, apontado geralmente essa fala. Essa exatidão cronológica continua até o reinado de Salomão em 1 Reis 6:1. Discrepâncias, como já mencionei, a questão científica, que tem outro escopo, né, que parte da questão do empírico, tem a sua forma, elabora suas teses, mas também é passível de constantes mudanças a partir do aperfeiçoamento dos mecanismos, né, e a partir da proposição de novas teses, que podem se sobrepor às que estavam em vigor. Então os sistemas vão sendo alterados. Aí temos a teologia liberal, que tenta acompanhar, adaptar a Bíblia às teses científicas que estão em constante alteração. Temos alguns teólogos que levam em consideração alguns fatos científicos e os vincula ao texto bíblico, aquilo que é referenciado pela Bíblia, e alguns teólogos que tornaram-se obsoleto por fecharem na sua interpretação pessoal, a sua interpretação a partir do conhecimento que dispunha, principalmente aí a questão de James Ussher e ter se tornado uma cronologia obsoleta. Deve-se também ao fato dele ter proposto essa cronologia em época muito antiga, 1960 a 68. Não haviam comprovações arqueológicas suficientes, não haviam comprovações históricas suficientes, então ele não tinha informações necessárias para uma melhor elaboração acerca de uma hipótese cronológica. Com isso, a falha também deve-se à falta de informações, falta de mecanismos, descobertas, né? Com o passar do tempo, melhores informações, a trabalho da arqueologia, da paleontologia, melhor forma de datação, né? Com isso temos uma maneira melhor de estabelecer uma cronologia aproximada. A verdade é que há uma variedade de sistemas bíblicos cronológicos, sendo o mais comum o criado pelo arcebispo James Ussher, que já tratamos. Também temos aqui outra situação na página 8, que diz: o Pentateuco samaritano e a Bíblia grega dos 70, Septuaginta, resolvem o problema incluindo a história. Só vou retornar um pouco aqui para entendimento. Essa variedade origina-se de diversas questões exegéticas. A maior delas é a de Êxodo 12:14, que assinala o período da permanência no Egito, o período da permanência do povo de Israel no Egito. O Pentateuco samaritano e a Bíblia grega dos 70, a Septuaginta, resolvem o problema incluindo a história patriarcal dos 430 anos de permanência. Os cronologistas subtraem o período de 15 anos
dos 430 para que 215 sejam anos de permanência no Egito. Isso faz com que a data da criação seja 4004 a.C., exatamente 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. E aí vemos que, na verdade, esta elaboração é artificial. É tentativa de subordinar os fatos ao sistema. Quando faz essa tentativa de subordinar os fatos externos ao sistema, falha, porque os fatos apontam outros referenciais, como nós vamos ver aqui. São apontados outros referenciais que testemunham de que aquela sistematização falhou. Aquela sistematização, mesmo que tentou arrumar, incluindo a data da permanência de Israel no Egito apenas durante 215 anos e contabilizando a data de 430 como sendo a peregrinação desde a saída de Abraão até o Êxodo, né, essa na verdade uma arrumação artificial para poder chegar a esse denominador de 4.004 a.C., isso falha por causa de outras evidências que vão mostrar que as datas não vão bater. As datas não batem. Então isso foi principalmente uma questão, uma arrumação feita nos tradutores da Septuaginta e nos tradutores do Pentateuco Samaritano, né, que são tradutores posteriores ao texto hebraico original. Que aí tentam, através dessa arrumação, né, essa tese, essa teoria, chegar a esse denominador. Essa contabilidade levou alguns a pensar que a volta de Cristo acontecesse depois de 6.000 anos, mais precisamente em 1996. Entretanto, essa data já passou e Jesus não voltou como era esperado. O texto hebraico, entretanto, indica com exatidão que o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, Êxodo 12:40. Isso também se ajusta com as aproximações de Gênesis 15:16, Gênesis 15:13, 16, Atos 7:6 e a data exata expressa em Gálatas 3:17, ao recordar que Deus confirmou novamente a aliança a Jacó em Gênesis 46:3. Com base nesse texto mais digno de confiança, estudaremos a cronologia do Antigo Testamento de acordo com as datas exatas de vários textos bíblicos. O objetivo não é excluir as outras interpretações como dinastias ou grandes intervalos de tempo, conforme o que está na lista dos reis da Suméria, mas estabelecer a interpretação normal do texto como um todo. Para interpretar um texto é preciso saber primeiro o que ele enuncia e justificar qualquer divergência com outros dados contextuais. Então, ele apresenta, a partir de então, uma tabela, teoria da cronologia de algumas datas importantes. E para essa tabela que elabora aqui, ele segue duas linhas. Uma, ele traça uma hipotética forma de datação desde a criação. É uma hipótese, é uma proposta cronológica aproximada, desde a criação em diante. E na outra ele segue o caminho inverso. Ele vai 5 depois de Cristo e vai seguindo aqui uma proposta de datação inversa, né? Seguindo desde 5 depois de Cristo e recuando na história. Chega uma data aí de pelo menos 4.173 a.C. para uma possível data da criação. Claro que isso aqui são hipóteses somente. Isso aqui são hipóteses, não há possibilidade de afirmação com exatidão nessas datas. Mas o que é mais interessante para nós aqui, que nós vamos trazer aqui nesse quadro, a questão de podermos estabelecer uma data bíblica como uma data da história geral. E aí o texto que foi citado aqui do Livro dos Reis é importantíssimo para isso. Ele resolve a questão. Ele resolve por quê? Ele estabelece a data da construção do templo por Salomão 480 anos depois do Êxodo. E aí temos então como encontrar essa datação aqui. Essa datação, o começo do reino de Salomão, quando ele começou a construir o templo, e foi possível determinar até o mês de Ziv, se eu não me engano aqui a primavera, para a construção, a época mais favorável para o início dos trabalhos, da construção do templo. Com essa data referencial, podemos estabelecer na linha cronológica histórica a data de 966 a.C., seguindo aquela tabela
compensando já aquele erro cometido por Dionísio dos Exíguos, né? Chegamos à data aí de 966 a.C. E aí, com essa data aqui que está vinculada, né, que está contextualizada com fatos históricos externos, por exemplo, com relação aos romanos, com relação aos gregos da época, né, com relação aos fatos que estavam acontecendo na linha cronológica mundial, aproveitamos então esta informação excelente aqui fornecida pelo autor bíblico. Ou seja, o Templo de Salomão começou a ser construído 480 anos depois do Êxodo. Traçando a linha do tempo, chegamos a 1375, as últimas evidências de atividade em Jericó, quando então a arqueologia fornece dados suficientes para dizer que em 1375, a partir de então, não foi encontrado mais evidências arqueológicas de trabalho humano com relação, por exemplo, a cemitérios, a construções. Não foram encontradas outras evidências de trabalho humano em Jericó. Por quê? Jericó foi destruída naquele evento onde as muralhas foram derrubadas. E foi realizado novo trabalho nessa cidade depois de um bom tempo, né? Passado um bom tempo. Então, dessa data de 1375 até um bom tempo depois, não foi encontrada atividade em Jericó. Isso é comprovação arqueológica. Com isso, também estabelecemos a data de 1405 para a invasão de Canaã por Israel. Também um evento que pode ser investigado por evidências arqueológicas. Que mostram que houve transformações sérias na sociedade de Jericó na época de 1405. Êxodo israelita pode ser firmado então em 1445 a.C. Veja, a partir desta informação, que pode ser contextualizada com fatos históricos externos, podemos estabelecer a data de 1445 para o êxodo israelita e a data de 1660 para a descida de Jacó ao Egito. Entre a data de 1660 e a data de 1445, que é a data do êxodo, temos aí, contextualizando com fatos históricos, sempre reafirmando isso, a permanência, né, primeiramente a invasão, depois a permanência dos povos Ixos no Egito, que dominaram aí a parte do norte do Egito, a parte norte do Egito, a parte do delta, né, aquela parte onde os judeus ficaram escravizados, né, na terra de Gósen, que estava próximo àquela região. E na época, aqui nesse contexto histórico, temos a presença dos Ixos nesse território, no Egito. O que vem a corroborar com os fatos bíblicos que falam acerca de José, filho de Jacó, né, José, que desce ao Egito como escravo, mas que chega, por intervenção divina, a ocupar o cargo de vizir. E esses fatos narrados pela Bíblia podem ser facilmente contextualizados historicamente com a presença de um povo estrangeiro naquela terra. A presença de um povo, inclusive, de origens semitas também, como os israelitas. E aí, no decorrer da história, conforme Gênesis nos descreve, o próximo governante que sobe não tem conhecimento de José. Não tem conhecimento desse importante personagem que esteve presente no Egito e que tanto fez por aquela terra, que governou aquela terra com grande evidência, com grande honra, né? Grande poder. Como que o governante que sobe logo em seguir não toma conhecimento dele? Porque era um governante que estava retomando a sua posse sobre a região, que tinha sido invadida pelos povos Ixos, que estão no contexto da história geral nesta época. Vemos os fatos bíblicos apontados contextualizando-se com os fatos históricos descobertos pela arqueologia. E aí vemos aí como a Bíblia narra a história com fidedignidade, né? Narra a história com compromisso. A história pode ser vinculada aos fatos descritos na Bíblia. A partir desses referenciais, podemos estabelecer, por exemplo, a data de 1875 a.C. para a migração de Abraão para a Palestina.
migração de Abraão para a Palestina, e a data de 1950 para uma possível data para o nascimento de Abraão. Claro, tudo isso aqui hipotético, mas o mais aproximado possível a partir de fatos que venham nos referenciar, venham nos trazer referências externas com relação à história, e vem mostrar que a Bíblia, nas narrativas que nos fornece com relação a personagens, épocas e a história, pode ser contextualizada com informações externas, informações fornecidas por outras ciências, né, por ciências auxiliares, que mostram então como a Bíblia segue, como a Bíblia se comporta em relação às suas narrativas, né, como ela mostra a verdade daquilo que tem falado ao longo de tanto tempo, ao longo de milênios, né. Com essas descobertas, né, e com esses fatos contextualizados ao contexto bíblico, temos então uma cronologia muito mais segura, uma cronologia muito mais aproximada do que a realidade. E independentemente dessas questões de tabelas cronológicas avançando até a data, uma possível data para a criação, é uma possibilidade. Também não é assim completamente inútil fazer isso. Tem lá a sua utilidade, mas não é tão importante. Não é tão importante. É muito mais importante com relação a esses fatos que tenho descrito aqui, que podem ser contextualizados com fatos históricos externos e que nos trazem um referencial muito mais seguro. E com relação à data da criação, eu deixo aqui inclusive um ponto de vista meu. Podemos avançar cronologicamente até a data em que Adão, por exemplo, ele teve seu filho, né? Inclusive, parte da cronologia bíblica precisa disso. A data, como o próprio teólogo aqui apontou, a data do nascimento de uma pessoa, a data em que ele teve um filho, o nascimento do filho, até ele ter outro filho. A contagem dessas datas, né? Então, as referências genealógicas contribuindo na construção cronológica. Agora, diga para mim, quanto tempo Adão viveu no paraíso? Quanto tempo ele viveu junto com Eva no paraíso antes de pecar? Antes do nascimento de Abel, nascimento de Caim e de Abel. É uma incógnita. É uma incógnita, não é possível definição. Então, com isto, a tabela cronológica possível avança até essa situação, narrada pela Bíblia. Nascimento de Abel, morte de Abel por Caim, nascimento de Enos. Tudo bem, aí vem a genealogia contribuindo com todas as narrativas. Mas e antes disso? Diga para mim quanto tempo Adão e Eva viveram no paraíso antes de desobedecerem a Deus. É impossível a descrição é impossível estabelecer essa data, estabelecer esse volume de tempo. Então, com isso, a tabela cronológica pode avançar seguramente até os patriarcas, mas não consegue avançar além disso. Não consegue definir a data da criação com exatidão. Não consegue e também não tem muita utilidade nisso. Não há tanta utilidade nisso. Finalizando, depois nós vamos tratar aí acerca de outras versões do Antigo Testamento, acerca da versão samaritana, falar um pouco mais acerca da versão Septuaginta. Eu deixo aí a imagem do pergaminho de Isaías, este importantíssimo achado arqueológico que vem comprovar a seriedade, a fidedignidade, né, a autenticidade da Bíblia enquanto um livro transmitido ao longo da história, e como a Bíblia é verdadeira nas suas narrativas em relação aos fatos e em relação aos personagens da história. E não somente isso, aquilo que é mais importante, como a Bíblia nos transmite o Espírito de Deus, nos transmite as verdades celestiais, né? Então, leia a Bíblia, tenha mais respeito por ela, tenha mais consideração, busque mais, conheça mais acerca dela. Ela é o livro de Deus. Pessoal, concluindo então nossa discussão acerca das hipóteses cronológicas, a gente passa agora, como já havíamos anunciado no início do vídeo, a discutir um problema que tem sido levantado por algumas linhas de interpretação com relação a um texto, a uma fala do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 17, e é na verdade um problema interpretativo advindo da tradução, né, de traduções feitas que deixam alguma ambiguidade, alguma lacuna
na noção exata de cronologia. Então, como já reafirmamos e aqui novamente tornamos a falar, não existe uma cronologia exata. Não há possibilidade de uma cronologia exata. Há sim uma aproximação. E aí temos teorias que se aproximam de uma forma melhor, com mais evidências, e outras que acabam se distanciando um pouco das evidências, tanto aquilo que é apontado pela Bíblia, como aquilo que é contextualizado com eventos externos. Então, com isso temos Gálatas 3,17, Paulo diz: mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, ao proceder essa leitura, alguns entendem a promessa de Deus feita a Abraão. A primeira promessa: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. A lei que veio 430 anos depois, isso que está frisado aí, né, que está em vermelho. Algumas leituras que são feitas nesse texto levam ao entendimento de que os 430 anos de exílio, os 430 anos que antecedem o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito, tem que ser contados não de permanência no Egito, mas sim a partir da primeira promessa feita por Deus a Abraão, que vai resultar futuramente na libertação do povo do cativeiro e a sua saída, né, para Canaã, com a libertação do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito. Lembrando que eles não desceram para lá como escravos, né? Eles foram escravizados depois, com a situação que já descrevemos em outro momento. Mas o que acontece? Há uma falha interpretativa, não invalida de forma a abolir a promessa. Tudo bem. Então, alguns fazem essa leitura desse texto. Mas qual é o problema? O problema é que quando se faz uma leitura inadequada desta fala, chegamos a um equívoco. Acaba nos conduzindo a um equívoco. E aí, para termos um entendimento melhor acerca do que pode significar esta fala, temos, por exemplo, uma sugestão aqui de Gênesis 46, versículos 1 ao 4, que diz: e partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios a Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os seus olhos. Uma grande promessa feita por Deus a Jacó, que já não esperava mais ver o seu filho José. Então, o que acontece? Com um texto desses, fornecido aí por Gênesis 46, versículos 1 ao 4, temos que a promessa inicial feita por Deus a Abraão, ela está, na verdade, sendo reafirmada aqui a Jacó. E este evento, através de algumas outras teses, através de algumas outras hipóteses cronológicas, pode ser situado em época posterior. Então temos aí a linha cronológica que já traçamos, e tenho aqui uma outra linha cronológica que se propõe a corrigir algo que é julgado por outras interpretações, outras escolas teológicas, como um equívoco. Então alguns julgam que esta linha, na verdade, está equivocada em relação a algumas datas. Está equivocada. Mesmo levando em consideração a questão desses fatos aqui serem bastante comprovados por evidências arqueológicas externas, aqui existem, pelo menos dito que existem algumas incoerências com relação às datas. Então é proposto essa outra linha de esclarecimento. Com esta outra linha de esclarecimento, temos que, de fato, a data de 1445 permanece, é mantida, porque ela está em conexão com a data apontada para a construção do templo, e nessa data da construção do templo, 480 anos depois do êxodo, recuou então 480 anos, chegamos a 1445 aproximadamente. Só que o que acontece? Aqui nós temos, na verdade, uma questão de Israel permanecendo no Egito como escravo durante 215 anos. 215 anos. Para se fazer uma complementação dos 430 anos, conforme apontado,
tanto em textos de Gênesis quanto o próprio apóstolo Paulo mencionando, algumas de interpretação estabelecem que esses 430 anos têm que ser contados desde 1875 e entendem então que foi nessa data que Deus fez a promessa a Abraão. Foi nessa data que Deus teria feito a promessa a Abraão. A promessa, né, com relação a sair da terra, da parentela, da casa de seu pai e peregrinar na terra que ele mostrará e que ele seria possuidor dessa terra. Então eles situam essa situação em 1875, com isso contam 430 anos da promessa primordial a Abraão até o Êxodo. Então qual é a proposta de correção? A proposta é que, na verdade, Paulo esteja se referindo ali a... Se Paulo estivesse se referindo à promessa primordial feita por Deus a Abraão, o tempo a se contar seria, na verdade, de 645 anos. Então, haveria um equívoco se houvesse essa linha de interpretação. Se o texto de Gálatas 3,17 estiver se referindo à promessa primordial feita por Deus a Abraão com relação à posse da terra prometida, a sua descendência ser possuidora da terra. Então, se for esta linha de interpretação que Paulo tem adotado, houve um equívoco, houve um problema interpretativo ao qual foi induzido por um equívoco de tradução da Septuaginta e tradução também do Pentateuco Samaritano. Agora, qual é a questão? Aqui contabilizaria 645 anos até o Êxodo. Qual é a questão? Aqui em 1875, conforme essa proposta de cronologia, temos aquele texto de Gênesis 46, onde aquela promessa primordial feita a Abraão é reafirmada a Jacó. E esta última reafirmação da promessa, antes de Jacó descer ao Egito, é apontado como o ano de 1875. Se essa data prevalecer, teremos então de 1875 a descida de Jacó ao Egito, teríamos então os 430 anos, conforme indicado em Êxodo 12:40. E aí o que acontece? O texto de Paulo, em Gálatas 3,17, pode na verdade referir-se à reafirmação da promessa. A reafirmação da promessa da possessão da terra, que é feita a Jacó, 1865, 430 anos antes do Êxodo. 430 anos antes do Êxodo. Aponta então a data de 1865 para a descida de Jacó ao Egito. 430 anos de permanência na terra. 1445, saída, Êxodo. E assim, 480 anos antes da construção do templo. Tá, ok? E com essa nova proposta cronológica, temos então o ano de 2090 para a migração de Abraão para a Palestina. Tá, ok? E assim uma possível data de 1165 para o nascimento de Abraão. E aí são, como já colocamos aqui, já elucidamos, são hipóteses de linhas cronológicas que podem vir a explicar bastante acerca dos textos bíblicos. O objetivo é sempre elucidar, esclarecer cada vez mais a leitura do texto bíblico, para que nós possamos aproveitar cada vez mais do conhecimento da sabedoria que é expressada através das linhas da Bíblia. Então a Bíblia está em conexão com fatos históricos que mostram, que comprovam a realidade dos fatos ali narrados, tá, ok? Então, discutida aqui essa questão também esse possível equívoco ao qual Paulo foi induzido, ou talvez um equívoco da leitura sobre a leitura que fazemos acerca das palavras de Paulo, temos aí essa outra linha cronológica proposta, tá, ok? Que inclusive é a linha cronológica defendida aqui pelo autor da nossa apostila. Então temos essas possibilidades aí, uma possibilidade adotada por uma teologia um pouco mais liberal, que busca simplesmente vincular os fatos bíblicos a evidências externas, e outra linha teológica que busca estar mais fiel às narrativas dos textos bíblicos, mas também não abandonando as evidências externas, que têm colaborado no entendimento cada vez melhor acerca das épocas, dos fatos, dos eventos narrados na Bíblia e a comprovação deles através da ciência, da arqueologia e da paleontologia, tá, ok? Então que Deus abençoe a todos nós e continuemos crescendo na graça e no conhecimento.